Vamos ver, pastor Cleiton, pastor Fabiano, vocês fazem isso lá na rede? Passar a chavinha e deixa escondido, não jogar fora não, mas deixa que você abrir depois que sair aqui, tá bom? Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler o texto e depois você não vai se sentar, nós vamos celebrar o Senhor com uma canção que um pouquinho assim antiga, mas nessa semana, há uns 15 dias atrás, Deus trouxe essa canção no meu coração e eu me lembrei dela. O pastor Cristo trouxe a revelação no culto dos 16, que foi na década de 90 que nós cantávamos aqui, mas é uma canção que nos leva a celebrar e adorar o nome daquele que é todo poderoso, que fez o céu, que fez a terra, que fez a mim, que fez a você, e ele é digno de louvor. Amém? Acharam? E o tema da ministração é obedecer, custe o que custar. Diz assim a palavra: porém Noé achou graça diante do Senhor. E o versículo 22 diz: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Amém? Obedecer, custe o que custar. Quantos obedientes existem aqui nessa noite? Amém. Então você vai obedecer o que diz a palavra. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Dê um aplauso a Ele. Dura para sempre. Engrandecer em nome do Senhor. Eu vou achar um pouquinho o retorno aqui, só mais a microfonia. Ô Joyce, você conhece essa música? Aqui, vamos fazer um ensaio, amém? Década de 90, tem que ver isso. Eu vou cantar e vocês vão dizer aleluia pro pessoal que está ali, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Joyce? Primeiro para aprender. E o aleluia tem que ser com as mãos para cima.
esperança. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui. Nós sabemos, assim, que Noé e toda a sua casa se safou da morte do dilúvio, porque Deus se agradou de Noé. Mas eu fico pensando, será o que Deus viu em Noé de tão especial? Deus viu um coração disposto a obedecer. Aqui está o segredo. Aqui está a chave. Aqui está o escape. Aqui estava o milagre. Noé estava disposto a obedecer a Deus em tudo. Está escrito: assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. No versículo 22, do capítulo 6. E por causa da sua obediência, Deus honrou a Noé. Veja em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Glória a Deus. Você tem sido justo no meio desta geração? Levante sua mão direita e diga comigo: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim. E se eu posso olhar para mim e me achar justo no meio dessa geração. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Deus reconhece e dá testemunho quando um homem e uma mulher andam na sua presença. E mais, Ele os honrará diante de todos. Aleluia. A Bíblia diz que Noé era um homem reto, justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E veja o tamanho era a fé de Noé e a sua confiança em seu Deus, que sequer lhe questionava o Senhor quando Deus o orientava na construção da arca. Deus ordenava e ele obedecia. Deus dava as medidas e ele fazia. Era tudo do jeito de Deus, sem questionamentos ou dúvida. Deus disse, está dito. Deus falou, está falado. Deus mandou, obedeça. Como diz um ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E naquela geração era Noé que tinha juízo, e por isso a terra foi salva. Glória a Deus. Portanto, obedeça ao Senhor, porque louvor e confiança se traduzem em obediência. A adoração ao Senhor é um fator fundamental na vida de todo filho de Deus. Portanto, adore. O apóstolo Paulo afirmou em Efésios, no capítulo 1, verso 12, que os filhos vivem para o louvor da sua glória. Você é filho de Deus? Amém. Então você vive para a glória de Deus. Aleluia! Por isso nós podemos cantar esse mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vive aqui nesse mundo por acaso. Você vive para o louvor da glória de Deus. Você é importante. Glorifica a Deus com a sua vida, porque a sua vida é preciosa. Deus se agrada de gente obediente. Deus se agrada daquele que o ama e que faz o que ele manda. Jesus disse certa vez: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Um coração falso, um coração que não obedece, é um coração falso. E um coração falso produz adorações vazias. Um coração falso produz uma vida rebelde, ainda que veladamente, ainda que seja assim, sem estardalhaço. Este espírito rebelde é o espírito de Ananias e Safira, é o espírito de Saul. E Deus não se engana. De Deus ninguém
e a sua palavra. Não importa, nada disso importa se não obedecer. Tudo que fizermos será inútil, será bom. Ame e obedeça a Deus acima de tudo. Deixa Deus se alegrar com a sua vida. Obedecer é melhor, sempre será melhor, porque Deus merece o melhor de nós. A vida, temos que viver a nossa vida de maneira que seja uma semeadura de obediência, de amor e temor ao Senhor. E se temos assim, nós vamos colher o fruto da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Jesus é vida. A Bíblia diz que Jesus obedeceu até o fim, até a morte. E quem é obediente se parece com Jesus. Quem quer parecer com Jesus aqui? Então seja obediente, porque a Bíblia diz que ele obedeceu até o fim, até a morte. É o que diz a palavra. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Portanto, semeiem do Espírito. O Espírito gera vida. É o que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a semear vida, a semear uma vida aqui na terra, em obediência à sua palavra, em temor ao Senhor, e seremos assim, prósperos, abençoados, e colheremos o melhor fruto, a vida eterna para os obedientes. Glória a Deus. Nós temos a promessa e a certeza da colheita da vida eterna. É isso que Deus tem para os obedientes, para aqueles que obedecem a sua palavra. Agora veja a história desse garotinho, que quando eu li, eu gostei muito. E esse garotinho era muito sapeca. E seu nome era Samuel. E a maioria quem chama Samuel, o apelido, né? É Samuel. Então esse garotinho chamava Samuel, mas todo mundo chamava de Samuel. E ele era daqueles garotinhos que deixava os pais em sobressalto e os amigos desconfiados e assustados, porque ele era muito sapeca, igual o Isaac, assim. E quando todos estavam quietos, todos tinham certeza de uma coisa. Quando ele estava quieto, todos tinham certeza de uma coisa: o Samuca estava aprontando alguma coisa. E o Vinícius era assim. Quando o Vinícius ficava quietinho, podia esperar. Você achava que ele estava, você podia lá que ele estava aprontando alguma. E o pai de Samuel era o pastor da igreja. E certa vez, Samuca aprontou tanto que durante o culto, seu pai não aguentou. Ele perdeu as estribeiras, ele parou a ministração, pegou o garoto, sapeca pela cintura e saiu carregando para fora do templo. Mas antes de sair, porém, Samuca pendurado no colo do seu pai,
quis saber? Não. Só Deus já é o bastante, meu irmão. Ele é pai. E quando o pai vê o que estamos fazendo de errado, nós estamos encrencados. Nós estamos enrolados mesmo. É como os meus irmãos, os dois acima de mim, quando eram bem novos. Certa vez eles saíram para fazer compras e eles arrumaram uma confusão lá na rua, no ônibus. E ao certo eu nem sei o que foi, mas os dois se encrencaram. E quando eles chegaram em casa com as compras, eles colocaram na sala, no chão, e se pegaram no tapa. E isso aconteceu porque eles pensaram que o meu pai não estava em casa naquele sábado, que foi um grande azar para eles e uma tremenda encrenca, porque meu pai viu eles brigando e você já pode imaginar no que deu. Eles foram corrigidos e tão corrigidos tão severamente que jamais esqueceram. Glória a Deus. Precisou de pontos, nem sei se são curados. Mas o pai, quando o pai vê, a coisa encrenca. E aqui os mais experientes, assim, Val Pedro, já subiu. Doquinha, a Marta. Porque os pais de antigamente eram mais severos. A gente nem entendia muito, nossa, que ignorância. E eu me lembro que meu pai, nesse dia, ele falou uma coisa que ele não admitia, mas uma coisa era assim, de se admirar. 11 filhos, ele nunca permitiu que a gente brigasse. Se brigasse, tinha que ser escondido, senão acontecia o que aconteceu. E ficar de mal, esse negócio de não começar um com o outro, jamais. E nesse dia, ele chegou e disse: vocês querem brigar? Então, você sabe a parte de antigamente, né? Vocês querem brigar, né? Então pegou a mão de um e pá, pegou a mão do outro e pá. Foi desse jeito. Mas eles aprenderam. Precisou de pontos pra curar. Mas vocês acham que mesmo assim, nos nossos olhos, não, o pai é ignorante, né? Mas o pai só quer o bem para os filhos. Do jeito dele, da cabeça dele, mas uma coisa ele queria: ele não queria ver os seus filhos brigando em desunião. O nosso pai, o nosso Deus é assim. Ele nos ama. E ainda que nós não entendamos a sua correção nas nossas vidas, ele sempre quer o nosso bem. Ele é o nosso pai. Ele nos ama. Deus é um pai amoroso e quer o nosso bem. Desde a antiguidade, Deus quer livrar os homens da corrupção e da maldade. Deus usou Noé para livrar o povo do seu tempo de morrerem no dilúvio. Porém, eles preferiram o pecado e a morte. Deus sempre usou os juízes. Deus sempre usou os profetas, os patriarcas, os sacerdotes, os 12, os profetas, os pastores, o Espírito Santo, as sagradas escrituras e, por fim, seu Filho Jesus. Porque desde os tempos antigos até os dias atuais, Deus deseja que todos se arrependam dos seus pecados, que ouçam a sua voz e obedeçam os seus mandamentos e confiem as suas vidas nele e vivam nele para a glória dele, porque ele nos ama. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Deus é o nosso único Senhor. Dê uma aplauso a esse Deus que é único. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Portanto, não seja louco. Obedeça a Deus e seja salvo. Seja sábio. Viva para Deus. Obedeça. Custe o que custar. Porque a maior loucura que um ser humano pode cometer
tem um espírito de Lúcifer dentro dele. E todo rebelde é feiticeiro e todo obstinado é idólatra. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Diga assim: misericórdia. Que Deus nos ajude a ouvi-lo e a obedecer. Jesus contou a história, a parábola de 2 filhos, conforme Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo, e respondendo disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Quem? O primeiro. Jesus perguntou quando contava a parábola e disseram-lhes: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus quer que obedeça a sua palavra, porque de Deus a gente não esconde nada. De Deus com Deus a gente não adianta fingir. A única opção que nós temos é obedecer. Se obedecermos, entraremos no reino de Deus. Se não obedecermos, vamos perecer no inferno. A palavra é clara. Por isso, vamos obedecer a Deus, seja a que custo for. Porque para entrar no céu é preciso obedecer. Obedecer, custe o que custar. Precisamos obedecer a Deus acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos, acima das nossas paixões, acima dos nossos pensamentos, interesses pessoais. Que morra o nosso eu e que viva Deus em nós. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus possa viver na minha vida e na sua vida. Que Deus possa viver nessa igreja. Que possamos morrer para que Deus viva em nós. Como disse Paulo. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Como diz o apóstolo Paulo: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Oh, maravilha, se isso tornar verdade nas nossas vidas. Aí na igreja, a gente não vai ficar precisando perder sono, ter perturbação por tanta coisinha boba, tanto ciúme, tanta inveja, tanta disputa, tanta coisa que é a carne prevalecendo. Se cada um de nós, começando por mim, se nós morrermos para nós mesmos e vivemos para Deus, tudo será diferente, queridos. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Se você ama a Deus, você obedece. Se você ama Jesus, você guarda os seus mandamentos. Então obedeça a Deus incondicionalmente, como fez Noé. Noé pagou o mico diante das pessoas por causa daquela arca. Concorda comigo? Vocês concordam? Quem concorda? Faz assim. Noé se passou por ridículo por causa daquela arca. Talvez até de mentiroso, de velho caduco, maluco. Imagina
despedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Lucas capítulo 12, versículo 20. O Deus de Noé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel e de Jesus Cristo é também o nosso Deus. E Ele quer nos ver no seu céu. Aleluia, glória a Deus. E eu vou para lá, porque eu quero obedecer essa palavra. Aleluia. Não importa se as pessoas zombam de você, zombaram de Noé. Não importa se as pessoas estão rindo de você, carregando a Bíblia, dando a paz do Senhor, e profetiza que não tem vergonha de falar que é de Jesus. Não se pode se rir de você, porque rir no nome de Jesus. Muitos podem pensar que você é louco e acreditar que Jesus vai voltar, mas não importa, Jesus voltará. Eu creio, e Ele virá. E a Bíblia diz que todos os olhos o verão e confessarão que Ele é o Senhor. Uns para a salvação e outros para a condenação, mas todos vão ter que olhar para Ele e confessar que Ele é o Senhor. Se fosse nos dias de hoje, muitos diriam assim para Noé: qual é, meu? O coroa está viajando, o mundo acabar com a água. Chama os ambientalistas aí, porque esse velho está acabando com as árvores, que já são poucas. Porque hoje a árvore, as coisas valem mais do que gente, né? A vida das pessoas. Está acabando com as árvores para construir essa arca. E ainda diz que vai com o bicho dentro. Chamaria até a polícia florestal. É assim que falaram de Noé. A gente tem que importar com o que fala, com o que pensa. Temos que importar com o que Deus pensa e com o que Deus fala. Isso que é importante. Autoridade e obediência hoje são questões a serem questionadas. Obedecer líderes, homens, até mesmo os pais. As coisas não são bem assim. Pois eu vos digo, cuidado de gente assim que pensa que obediência é para ser questionada, o inferno vai ficar cheio. Porque existe alguém santo e poderoso que exige obediência absoluta, sem questionamento, nem mais nem menos. Não admite sequer que a sua autoridade seja discutida. Ele diz, e só cabe a mim e a você dizer: sim, Senhor. Portanto, Deus com Deus é assim. Pronto e acabou. Quer você queira ou não, não interessa para Deus. O que vale é a sua palavra, os seus princípios, que são eternos, não mudou e não mudará jamais. Tem pessoas que leem a Bíblia, isso aqui é para aquela época. A palavra de Deus é eterna, os seus princípios são eternos. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. A sua palavra não muda. Então para Deus não interessa, Ele quer que você obedeça. Obedeça e pronto, acabou. Enxergando cegamente. Ele só quer que você vai lá e faça do jeito dele, da vontade dele, e cumpra fielmente os seus mandamentos, que ouça a sua voz, que ande nos seus caminhos, sem desviar
te obedecer. Aleluia. Entretanto, o nosso Deus é um Deus de graça. É um Deus que nos ama. E não quer que ninguém se perca. Conforme a palavra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E ele ordena: anuncie agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos, capítulo 17, versículo 30. Creia em Jesus Cristo, pois Ele é o nosso Redentor eterno. E qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A resposta é clara. Veja Salmo, capítulo 68, versículo 6. Os rebeldes habitam em terra seca. E ainda mais, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Pranto e ranger de dentes. Diga assim: estou fora. Eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer. Custe me custar. É duro, mas é real. Portanto, arrependa-se. Obedeça ao Senhor. Os obedientes serão exaltados. Aqueles que se humilham diante de Deus serão honrados. E Deus os abençoará. No final, obedecer valerá a pena. Amém. No nosso mundo físico, os filhos obedientes são honrados. Sim ou não? Você olha para uma pessoa próspera, abençoada, vai olhar para a vida dele. É um filho abençoado, é um filho obediente. Porque Deus cumpre os seus princípios. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias prolonguem na terra. E quando você vê alguém abençoado, pode saber que soube honrar pai e honrar mãe. Isso no nosso reino físico. Agora imagine no reino espiritual. Você que é filho de Deus e você que obedece a Deus. Deus te coroa com bênção, com graça. Deus te faz prosperar. Quando tudo parece que vai dar errado, Deus sempre dá uma saída para os obedientes. Então, queridos, não importa. Obedeça a Deus, custe o que custar. Sendo fácil ou difícil, não sei como é para você, mas obedeça a Deus e você vai ver que você será próximo, abençoado. E para os obedientes, Jesus terá uma palavra e vai encher o nosso coração de alegria. Porque os obedientes vão para o céu. E quando você chegar lá, o Senhor Jesus dirá: vinde, benditos de meu Pai, vinde, aqueles que obedeceram a minha palavra, que guardaram os meus mandamentos, que ouviram a minha voz e não sequer ouviram, mas obedeceram. Entra para o reino que tenho preparado, desde a fundação dos séculos, e viva na minha presença para todo sempre. Aleluia! Eu quero ouvir essa palavra. Então eu ensino ser obediente, custe o que custar. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial
abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa voz ouvir e obedecer, eu vou te obedecer, custe o que custar. Essa é a chave para ser um homem próximo, um homem próximo e abençoado. Obedecer a Deus. O dia que Deus colocou essa palavra no meu coração foi o dia que nós fomos lá na célula do Moacir, do Tsunami, lembra? E no momento lá houve um momento de louvor, houve essa canção e eu comecei a adorar o Senhor e essas palavras foram entrando no meu coração. E aquela noite eu disse: Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que tudo que existe nessa vida. E eu sei que eu só tenho as suas bênçãos. É porque o Senhor é o meu Deus acima de tudo que existe. E eu quero fazer com o Senhor, renovar essa aliança que eu tenho de obediência, de temor e de amor ao Senhor. E naquela noite eu renovei a minha aliança com Deus. E o Espírito Santo gerou no meu coração e trouxe à minha mente a vida de Noé, um homem que obedeceu a Deus. Queridos, vocês não perdem nada em obedecer a Deus, em servir a Deus acima de tudo, porque as bênçãos de Deus te acompanharão. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos. As bênçãos de Deus te acompanham.
Deus, e você verá sempre a bênção de Deus na sua vida. E que Deus possa nos levar a esse nível. Amar a Deus, obedecer a Deus, custe o que custar. Porque ainda, mesmo que a gente não veja as bênçãos materiais nessa terra, vale a pena servir a Deus, porque nós iremos vencer. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor. Dura para sempre. Agradecer em nome do Senhor. Eu vou baixar um pouquinho meu retorno aqui, só mais a microfonia. Ô Joyce, você conhece essa música? Aqui, vamos fazer um ensaio, amém? Década de 90 tem que ver. Eu vou cantar e vocês vão dizer aleluia com o pessoal que está ali, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Joyce? Ninguém para aprender. E o aleluia tem que ser com as mãos para cima, ok? Amém? Amém? Ah, tá bom. Louvai ao Senhor, o Deus dos deuses. Aleluia. Louvai a Deus, Senhor dos senhores. Aleluia. Aquele que é sábio e fez os céus. Aleluia. Aquele que estendeu as terras sobre as águas. Aleluia. Aquele que fez os grandes luminares. Aleluia. O sol, a lua e as estrelas. Aleluia. Vai ao Senhor, e Ele é bom. Engrandecer o seu nome, porque a sua benignidade dura para sempre. Vai ao Senhor.